que é a pobreza. A gente, como falamos aqui, né? sim, com certeza. O que dá mais voto? Um problema que já está sumindo ou um problema que talvez nunca seja resolvido? Porque a desigualdade, ela faz parte do ambiente humano. Ela é natural. Aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu foco num problema que está sumindo, porque aí eu perco a razão. É brilhante esse argumento. Porque eu perco a razão de, né, a justificativa. Ou eu foco num problema natural. Natural. Eu quero frisar bem essa frase. Eles dizem a desigualdade é natural. Este é o ponto-chave. Não discutam desigualdade, porque ela é como os seus genes, ela é como a tua biologia. Ela não tem como mudar. E se tem uma coisa que a ciência vem mostrando nas últimas décadas é que mesmo a biologia pode sofrer transformações a partir da epigenética, a partir da sintetização de genes que eles estão fazendo agora. Está literalmente fazendo o gene da maneira que você precisa. Ou seja, nem o que era natural agora é imutável, mas eles estão usando o natural como sinônimo de imutável, que aí você não fala sobre isso. Se você pertencer ao nosso grupo, você não fala sobre desigualdade, porque todo mundo já sabe que desigualdade é natural. Tá? Então eu vou começar falando sobre esse último argumento deles, que é a questão do problema da pobreza que está sumindo, e eu vou mostrar para vocês um gráfico, agora eu preciso achar aqui, que deixa muito claro onde que está, né, a desigualdade em termos da própria queda da pobreza, porque o mundo fica menos pobre também de maneira muito desigual. E aí deixa eu mostrar aqui para vocês, esse gráfico que vem do Banco Mundial, ele é muito legal. Deixa eu colocar. Estou com uma certa dificuldade agora de achar aqui onde que está. Aqui, achei. Então, eu vou mostrar para vocês onde que está a razão aqui, né, de você ter essa mudança tão grande. Notem, vamos pôr o replay aqui para vocês verem. Essa é a taxa de pobreza nos diferentes continentes. Olha aqueles que caem mais rapidamente, estão vendo? Ó, os que caem mais rapidamente é o leste asiático e pacífico, o sul da Ásia, né, Vietnã, ali Indonésia, Tailândia, talvez esteja errando aqui a localização nas regiões, tá? E a África subsaariana que também diminuiu. Mas notem que basicamente aqui, ó, é a Ásia. Ó. É a Ásia que está reduzindo de maneira muito acelerada a sua pobreza. Então, se você tira a Índia e China desse cálculo, vocês vão ver que o resultado é certamente muito pior. Então, o mundo, entre aspas, está reduzindo a sua pobreza, mas olha o que a África tem ainda de pobreza. A África subsaariana, né? Não o norte, que é o norte da África, que é mais rico. Né? Mas aqui, você vê até o meio leste e o norte da África tem taxas de pobreza bem mais baixas. E a América Latina, que vem sistematicamente reduzindo a sua pobreza. Agora, esse dado aqui, eu acho ele sensacional, né? Olha a aceleração da queda da taxa de pobreza, praticamente eliminou a pobreza na China, e esse dado que explica. Então, notem, não é o capitalismo que fez isso. Aí você pode dizer, não, mas é que a China entrou no mercado. E aí, pessoal, tem muita literatura mostrando que não é trivial essa ideia de que a China entrou no mercado, então foi o capitalismo que fez isso. Porque o próprio país tem muitas políticas de Estado, políticas industriais, é um regime absolutamente diferente de tudo que a gente conhece e não se encaixa nessa narrativa simplesinha de que foi o capitalismo, né, a globalização que fez isso. Tem aí um papel, evidentemente, mas tem a ver com como a China se inseriu nesta globalização que faz, né, toda a diferença. Aí, em termos de desigualdade, né, mundo afora, e ela não ser um problema, eu quero mostrar para vocês um dado do Branko Milanovic, que está num site muito legal, aqui deixa eu compartilhar com vocês, que é o site do Miles Korek, esse aqui, ó, tá? Miles Korek. Ele é um grande estudioso de desigualdade, e ele que estuda o que é chamado a curva Great Gatsby. O Great Gatsby, quem se lembra, é um livro, né, do Fitzgerald, Scott Fitzgerald, se eu não estou enganado, que ele virou, inclusive, filme com o Leonardo DiCaprio.
E o Miles Corrack, que eu vou deixar aqui o link para vocês, ele desenvolveu essa curva do Great Gatsby, que mostra que quanto mais desigual uma sociedade, mais importante é a presença dos pais ou o efeito da família sobre a manutenção da desigualdade. Ou seja, menor a mobilidade social. Que a mobilidade social é dada mais ou menos quando pessoas que têm pais pobres, elas terminam ricas ou mais ricas do que os pais. E pessoas que têm pais ricos terminam, por exemplo, menos ricos do que os pais. Então você está tendo aí uma troca entre quem está na base e quem está no topo. E ele não encontra esse dado para países desenvolvidos. Tá? E ele encontra isso, ele estuda Estados Unidos, Europa, mas fundamentalmente Estados Unidos isso não ocorre. Então não é essa sociedade da mobilidade que foi falada nesse vídeo. Tem mobilidade, tá? Não estou dizendo que não tem, mas esse livro aqui, certamente, deixa eu mostrar para vocês 2 livros que eu acho importantes. Primeiro é o Tirania do Método, do Michael Sandel. Deixa eu ampliar aqui, depois eu vou deixar isso descrito para vocês. Tá? Deixa eu só colocar aqui para não ter problema. O Tirania do Mérito, tá? Do Michael Sandel, um professor de filosofia do direito de Harvard, tá? Então insuspeito de qualquer socialismo, comunismo, e o livro aqui do Peter Tamen, que é um historiador do MIT, também insuspeito de qualquer sovietismo em cima dele. E ambos estão dizendo, a sociedade americana está se tornando cada vez menos móvel, menor mobilidade social por conta exatamente do avanço da desigualdade. Tá? Então, essa curva aqui que eu estou mostrando para vocês é a chamada curva elefante. E essa curva diz o seguinte, quando a gente pega de 1988 a 2008, eles pegam as pessoas do mundo inteiro e dividem em 20 grupos de 5% da população representada ali. Dá mais ou menos 95% da população como um todo. 90% da população, 95% da renda global. E o que eles mostram? Que no período de 1988 a 2008, o que aconteceu? Olha, toda essa parte aqui que é a classe média, ela conseguiu extrair uma parte grande, aumentou a renda delas em 70%. Os muito pobres, olha, eles praticamente ficaram fora do crescimento, até eles chamam aqui, ó, ficaram trancados fora do crescimento econômico. Já todo o crescimento que ocorreu ali, a gente teve uma melhoria na renda de quem é classe média, ou, desculpa, na verdade nem é classe média, né? Classe que são as classes mais baixas ali em termos de renda, que estão indo dos 5% até os 70% da distribuição. Tá? Então essas são as chamadas classes pobres da distribuição de renda. A classe média, ela está aqui, ó, entre os 60 e o 95, mais ou menos, 90%. E olha o que aconteceu com a renda da classe média mundo afora, ela mergulhou. E classe média, em geral, são essas pessoas que vão, né, ganhar vida fazendo outras coisas. Né? Se você for estudar a história dos pais desses 3 que estão conversando, mesmo dos meus pais, é todo mundo de classe média, né? Que tem ou um pequeno negócio, ou trabalha em alguma empresa, tudo. E quando você distribui isso mundo afora, as classes médias perderam muito. Isso está falando do mundo inteiro. Agora, olha o que aconteceu com a elite. Ó. A elite pegou e teve mais de 60% de crescimento da sua renda, que são os 5% mais ricos. Então, note que o crescimento aqui ele vai em desfavor das classes médias, e por isso o título do livro Vanishing Middle Class, que é essa classe média que está desaparecendo, e você tem políticas compensatórias aqui na base. Só que a desigualdade entre o nível de renda de quem está aqui no topo e essas pessoas aqui é monumental. A gente está falando aí de cerca de 1% dos mais ricos do planeta, 1%, tá, gente? O 1% mais rico do planeta, que está nesse topão aqui, que deve estar aqui em cima, quando você pega só o 1% mais rico. Esse 1%, gente, eles vão ter mais riqueza, não renda, riqueza, do que 50% mais pobres da população mundial. Então, o nível de concentração da riqueza realmente brutal. Tá? E aí, por fim, eu queria só mostrar um último gráfico que tem a ver com o argumento do Bruno sobre a comparação que ele fez com os países, e que deixa eu só achar para poder mostrar bem para vocês, porque eu acho que ele revela algo super interessante. Achei aqui. Então, esse é um gráfico que vem também do Branko Milanovic, no livro Desigualdade Global.
Peraí. Deixa eu achar aqui. Aqui. Então, olha o que esse gráfico mostra. Que você tem ondas de desigualdade conforme o desenvolvimento vai ocorrendo. Então é por isso, ó, que você, quando tem crescimento econômico, a desigualdade cresce, depois ela cai, depois ela cresce de novo, conforme você vai tendo os impulsos dados pela tecnologia. Então é por isso que às vezes um país que é muito rico, ele pode, por exemplo, ter a desigualdade maior do que um país mais pobre. Porque tem a ver, por exemplo, com o escopo técnico, né? Como que aquele país está em termos de tecnologia. Não tem absolutamente nada a ver com o índice de Gini. O problema é que os países estão em diferentes momentos do seu desenvolvimento, então é possível que eles tenham, de fato, índices de desigualdade que vão irritar os sentidos. Vai falar, mas não faz sentido. Mas não tem a ver, né, a comparação com países que estão em diferentes momentos do seu desenvolvimento, segundo, novamente, o texto deles, do Branko Milanovic. Tá? Então eu deixo aqui também essa dica final, antes de acabar, para vocês conhecerem